Bem, o que que diz aqui essa outra questão? Ele fala o seguinte: no primeiro experimento, escolha a alternativa que explica corretamente o que aconteceria com a temperatura apontada pelo termômetro ao chegar a aproximadamente 100 graus Celsius. E só para a gente lembrar um pouquinho, você lembra quando a água atinge 100 graus Celsius, o que acontece? Então, quando a água dentro do becker, né, chega, atinge, no caso, 100 graus Celsius, o que acontece com o experimento? Né? A água começa a transformar, né? Ou seja, ela muda de estado físico de líquido, no caso, para gás. Tá? Então, mantendo o quê? Mantendo a temperatura constante de 100 graus Celsius. Por quê? Porque a gente sabe que a água, quando ela atinge 100 graus Celsius com a pressão normal, em condições normais de pressão e temperatura, como a gente diz em química, né? A água, ela atinge no máximo 100 graus Celsius. Então, acima disso, ela não chega a 101, 102, 103, a não ser na panela de pressão, onde a pressão modifica o ponto de ebulição da água, né? Então, mas a pressão atmosférica de 1 atm, a água ferve a 100, ou seja, a água aqui dentro do becker, ela começa o quê? A evaporar, tá? Então, qual alternativa mais ou menos indica essa brincadeira? Então, aqui no item A ele fala, a temperatura continuará subindo enquanto que a água entra em ebulição. Bom, a água de fato vai entrar em ebulição, só que a temperatura não vai continuar subindo porque a pressão de 1 atm, ela ferve, atinge no máximo 100 graus Celsius. Vou até grifar isso aqui para você ficar atento a isso, né? A pressão de 1 atm, a temperatura que a água ferve é sempre 100 graus Celsius, né? Isso mantendo a pressão de 1 atm. O que que diz aqui o item B? A temperatura continuará a subir enquanto que a água se mantém no mesmo estado. Não, ela vai mudar de estado e a temperatura não vai continuar subindo, né? Então, as duas aqui estão erradas, né? As afirmações aqui. O que que diz aqui o item C? A temperatura ficará constante enquanto a água entrará em ebulição. Correto, né? Vamos ver aqui as outras para ver o que que ele diz. Que saiu errado aqui é D de dado, né? Então, só arrumando aqui. Essa alternativa aqui é D. Então, aqui na D ele fala: a temperatura ficará constante enquanto a água se mantém no mesmo estado. Bom, a temperatura de fato é constante, só que a água não vai ficar no mesmo estado, não, ela vai sofrer, aqui no caso, ebulição, né? Aqui no item E ele fala: a temperatura ficará constante, tá certo, enquanto que a água se solidifica. Não, né? A água está ganhando energia, ela vai virar vapor e não solidificar, né? Então, tá errado. Então, de fato, que a única correta é a alternativa C, aonde a temperatura fica constante, né, enquanto que a água muda o estado físico, passando do líquido para o estado gasoso, entrando aqui, no caso, em ebulição. Bacana? É isso.